Chag Shavuot Sameach. O tema desta mensagem especial de Shavuot é quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão mal. Esta também é uma drashá, uma mensagem especial de Shavuot, a qual o nosso querido Rosh Carlos se colocou na presença de Hashem para receber do nosso Pai aquilo que Ele deseja falar conosco, e eu estarei transmitindo a vocês aquilo que o nosso Pai falou, trouxe através da vida do Rosh Carlos. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas agradecendo a Ti, Pai, que trabalha de uma forma que nós não esperamos, que nós não imaginamos. E quando nós confiamos no Senhor, mesmo numa situação de calamidade, de dores, de tristeza, mas quando nós confiamos em Ti, Pai, e buscamos permanecer na Tua presença, fazendo o que é correto, o Senhor trabalha em nosso favor, porque o Senhor deseja, o Senhor quer simplesmente nos abençoar e fazer o bem para os Teus filhos, cuidar de nós. Eu Te agradeço, Pai, por isto. Eu peço a Ti mais uma vez, capacita-me a passar esta mensagem de acordo com o que o Senhor falou por Teu servo, e que os Teus filhos possam compreender e entender aquilo que o Senhor está falando neste dia especial, neste marco, Pai, que seja um marco sobre a vida dos meus irmãos este dia. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: quando as coisas vão mal. Shavuot nos traz sempre a revelação maravilhosa do livro de Ruth. Mas é um livro que inicia-se de um modo extremamente complicado e não temos a compreensão clara de quanto tempo aquelas mulheres viveram na terra de Moab sem seus esposos. Naomi foi a primeira a ficar em luto. Ruth capítulo 1, versículo 3. Elimelech, o marido de Naomi, morreu e ela foi deixada, ela e seus 2 filhos. A perda do marido foi um grande golpe sobre a confiança de Naomi. Para seguir, ela se apoiou na necessidade de cuidar dos filhos. Deste modo, sempre nos motivamos a seguir mesmo em meio à calamidade. Por meio de nossa utilidade, assim ela lutou pelos filhos. Os casou com 2 moabitas, mas a calamidade veio novamente quando Naomi perdeu seu primeiro filho. E este novo luto a afetou grandemente. É difícil compreender o contexto de quando o segundo filho de Naomi adoeceu. Como lidar com a esperança em um momento como este? Naomi chegou ao ponto de compreender que o favor de Hashem havia sido removido daquela família, e a falta de expectativa do que seria do futuro das noras afligia o seu coração. Ruth capítulo 1, versículo 13, parte B, diz: eu me sinto muito amargurada por causa de vocês, pois a mão de Adonai está contra mim. Naomi continuava procurando o seu propósito no mundo e chegou ao ponto de compreender que não poderia contribuir muito para a vida de suas noras naquela condição. Quando sentimos que não podemos mais ser úteis, é um momento extremamente crítico quando nós chegamos a essa situação e não podemos nos permitir chegar nessa condição. Pois enquanto vivermos, temos nossa utilidade sobre a terra. Esta terra a qual nós vivemos, a terra dos viventes. Hashem quer usar a sua vida, seja qual for a condição que você se encontra hoje, ainda que você não veja mais, como Naomi, que é possível sair da condição em que se encontra. Precisamos perseverar mesmo diante da adversidade. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vejam, consideramos abençoados aqueles que perseveram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Iov e sabem qual era o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Quando as coisas fluem em nossas vidas, é muito simples percebermos a presença do Eterno
e podermos dar ações de graças, reconhecendo-o em nossos caminhos e vendo o bem. A gratidão e o louvor são voluntários quando podemos presenciar o favor de Hashem e que todos nós possamos sempre desfrutar destas dádivas, em nome de Yeshua. A questão é quando as coisas vão mal, como ocorreu com aquelas 3 mulheres enlutadas que não poderiam parar de viver por causa da fatalidade que experimentaram. Precisavam seguir suas vidas e isto exige a tomada de decisões contínuas. Enquanto vivermos, teremos de tomar decisões na direção de nosso próprio futuro. Embora tenhamos a sensação de que o tempo estacione quando as coisas vão mal, é quando mais precisamos direção assertiva para que nossas equações possam voltar a adequar-se. Não importa o tamanho da dor que tenhamos atravessado, nem mesmo o tamanho da luta que experimentamos. Existe um propósito para nossas vidas e é de bênção. Acreditem, é de bênção e não de mal. Tehillim, Salmos capítulo 34, versos 5 a 9, em outras versões 4 a 8. Busco Adonai e ele me responde, resgata-me de todos os meus medos. Olham para ele e ficam radiantes, o rosto deles jamais se envergonhará. Este pobre homem clamou, Adonai ouviu e o salvou de todas as suas tribulações. O mensageiro de Adonai que acampa ao redor daqueles que o temem, livra a todos. Experimente e veja que Adonai é bom. Abençoados são os que nele se refugiam. Aquelas 3 mulheres não estavam divididas, compartilhavam da mesma dor da perda. Em uma condição de lutar com a morte, não existem culpados. Mas nem sempre lidamos com situações que a dor faça com que a solidariedade ocorra entre as pessoas. Melech Davi refugiou-se junto ao rei Aquis quando fugia da fúria do rei Shaul. Quando houve uma guerra entre os filisteus e a casa de Israel, Davi foi dispensado pelos príncipes filisteus. Contudo, ao retornar para o acampamento junto com seus homens, depararam-se com um ataque sem precedentes por parte dos amalequitas. O acampamento estava vazio, e após dias de viagem, aqueles homens entraram em desespero por suas famílias. A aflição pode nos direcionar a encontrar um culpado para a nossa dor, e isto nos trará somente mais uma má escolha. Ter razão em algo não altera uma situação. Vou falar novamente. Ter razão em algo não altera uma situação ruim. Somente agravará o problema. Quando as coisas não vão bem, os ânimos podem aflorar. E os homens de Davi, em sua ira, falavam em apedrejá-lo. Irmãos, encontrar um culpado para a sua dor não fará com que ela cesse. Muitos lares têm sido atingidos quando as coisas vão mal, saindo do foco da solução para entrarem em um foco de discussão. Sempre necessitamos lutar pela unidade, seja qual for a situação, para seguirmos em frente. Seja na família, seja em situações com amigos ou irmãos, se a direção que tomamos vai na contramão da unidade, a Ruach não poderá agir para dar êxito em todas as coisas. Kohelet, Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, pois seus esforços de cooperação geram essa vantagem. Se um deles cair, o outro ajudará o companheiro a se levantar. Ai de quem estiver só quando cair, e não houver ninguém para ajudá-lo a se levantar.
Naomi teve o posicionamento de isolamento. Ela não conseguia mais responsabilizar-se nem por si mesma, quanto mais por suas noras. Isto pode ocorrer mentalmente em uma situação aonde a tristeza tome conta dos nossos corações. Bendito seja Hashem pela vida de Ruth, que insistiu em permanecer ao lado de sua sogra. Em uma situação dessas, Naomi não conseguia ter noção de sua idade avançada. Em uma condição dessas, irmãos, ela não conseguia ver mais isto. A necessidade que ela teria de como ela ia conseguir se sustentar. E se ela, irmãos, imaginem se ela tivesse ficado sozinha. Como seria? Naquela idade, naquela situação que ela estava enfrentando. Mas ao mesmo tempo, havia muita obra na vida daquela sábia mulher, mesmo ela não enxergando mais. Ela foi poderosamente usada para que Ruth estivesse ao lado de Boaz e o nosso Mashiach viesse a este mundo por intermédio de tudo isto. Lembre-se da forma como ela instruiu Ruth para se deitar ali na cama de Boaz. No caso de Melech Davi, a situação era um pouco mais complexa. Mesmo estando em choque com a perda de suas esposas, sem saber de fato o que ocorria com todos que haviam sido sequestrados pelos amalequitas, ele teve de buscar refugiar-se em Hashem, consultá-lo, recobrar o ânimo e unir os homens que estavam com ele. 1/3 dos homens estavam completamente esgotados, irmãos. Eles tinham voltado de viagem, de luta. E 1/3 daqueles homens estavam esgotados e sem energia para seguirem na batalha por suas próprias famílias. 1 Samuel capítulo 30, versículos 7 e 8. E Davi disse a Aviatar, o Cohen, filho de Ahimelech: por favor, traga as vestes rituais aqui para mim. Aviatar trouxe as vestes a Davi. Então Davi consultou a Adonai. Ele perguntou: devo ir em perseguição a estes invasores? Eu os alcançarei? E Adonai respondeu: saia em perseguição, porque você os alcançará e recuperará a todos e a todas as coisas. Para nós fecharmos, este é o ponto aonde a Ruach HaKodesh deseja falar aos nossos espíritos neste dia de Shavuot. Nós teremos de reunir forças para nos reanimarmos em Hashem, para lutarmos por nossas famílias, por nossos filhos. Teremos de encontrar força somente nele e seguirmos lutando. Ninguém, em momento algum, pensa se Davi tinha energia para seguir com o grupo de 400 homens. Como estava seu coração naquele momento? Você já pensou sobre isto? Como estava a condição daquele homem liderando aqueles 400 homens? Mas ele buscou energia, refúgio em Hashem. Tudo que Davi precisava era de uma palavra de Hashem. E não importava o que ocorria interiormente em seu coração ali. Ele não poderia considerar que estava saindo à batalha com homens que há pouco desejavam apedrejá-lo. Vejam a situação, irmãos. Davi tinha de agir pela vida daqueles que estavam necessitados de socorro nas mãos do adversário Amaleque. Hoje nos encontramos neste ponto da história humana, onde necessitamos nos animar em Hashem. Necessitamos de sua palavra para nossas vidas neste momento e não poderemos recuar em nossos corações sobre nosso zelo, serviço e amor a tudo que Hashem nos tem confiado. Tehillim, Salmos 46, 2 e outras versões 1. A partir do 2 ao 8, em outras versões 1 ao 7, diz assim: Hashem é o nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição.
Por isso, não tememos, mesmo que a terra se abale, mesmo que as montanhas afundem nas profundezas do mar, mesmo que as águas furiosas espumem e as montanhas tremam por sua turbulência. Há um rio cujos afluentes alegram a cidade de Hashem, o lar santo de Elion. Hashem está na cidade, jamais será abalada. Ao amanhecer, Hashem a ajudará. Nações se tumultuaram, reinos foram abalados. Ele ergue sua voz como a de um trovão, e a terra se derrete. Adonai Tsevot está conosco, nossa fortaleza, o Elohim de Yaakov. Davi cumpriu seu propósito sobre a terra dos viventes, Naomi também, e eles nos precedem no reino hoje. Que possamos diligentemente viver nossas vidas para que possamos colher o bem. Hashem traga o bem sobre a sua casa, sobre os seus neste Shavuot, em nome de Yeshua. Que haja o bem sobre as nossas vidas e sejamos fortes para irmos até o fim. Hag Shavuot Samer. Esta é a mensagem para os nossos corações. No próximo Shabat, dia 11/6/2022, teremos uma única Parashá 35 Naso, faça, além das responsabilidades delineadas anteriormente pela família de Levi, que Hat, a Parashá Nassô, segue ensinando sobre as tarefas e responsabilidades das outras duas famílias de Levi, Gershon e Merari. É feito um censo dos levitas com idade para servir no Mishkan, e assim segue. Convocamos a todos que possam ler, meditar na Parashá dessa semana e que o Senhor possa falar poderosamente em nome de Yeshua com todos. Pai, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, agradecendo a Ti, Pai, que tem lutado por nós. Ajude-nos, Pai, a confiar no Senhor. Pai, todos que estão presentes neste momento, Pai, todos conectados, todos estão enfrentando algum tipo de luta, algum tipo de prova, algum tipo de desafio, Pai. E eu peço a Ti, Hashem, renova a esperança dos meus irmãos. Pai, o Senhor concedeu uma vitória maravilhosa para Melech Davi. Cansado, Pai, angustiado. Pai, sentimento de perda, o que ele enfrentou, tendo que reunir o grupo, Pai. Tendo que reunir o grupo somente por Ti, Pai. Naomi, Ruth e as mulheres viajaram também tanto para chegar, Pai. Houve um alvoroço na cidade, muito se falava. Porém, o comportamento correto, a ação correta de Ruth em obediência a Naomi, seguindo as instruções daquela mulher sábia. Melech Davi, Pai, em obediência, seguindo as instruções do Senhor, agindo corretamente, indo buscar o Senhor, perguntando o que fazer, Pai. Assim como Ruth recebeu a instrução do que fazer. Pai, 2 relatos a qual o Senhor transformou perda, o mal, em vida, em vitória, em alegria, regozijo, renovo, recomeço, Pai. E eu peço a Ti neste dia, através dessa mensagem, Pai, renova a esperança dos meus irmãos. Pai, o que cada um deles já deu por perdido? O que cada um deles, Pai, já não apresenta mais diante do Senhor? Já não querem mais por pensar e acreditar que o Senhor não pode fazer. Não deixe que meus irmãos, Pai, pela Tua ruach, venham limitar ao Senhor, mas que os sonhos dos meus irmãos, que eles possam voltar a sonhar, Pai. Voltar a sonhar. Pai, a noite vem, mas amanhã também vem. Pai, nós vimos aqui, o Senhor envia socorro rápido. Pai, embora é verdade, o tempo parece que para quando nós estamos enfrentando uma situação difícil. Parece que para, mas Ele não para, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Ajude-nos, Pai, a confiar no Senhor. E em tudo, Pai, em todo momento, nós tenhamos as nossas ações corretas. Porque como nós vimos, Pai, a cidade ali, houve o alvoroço, se falou, todo mundo sabia das ações, o comportamento de Ruth. E disseram, olha, você é uma mulher correta, uma mulher de caráter. Que nós tenhamos as nossas ações corretas, porque vão ouvir falar, Pai, das nossas ações. Que nós sejamos um bom testemunho, Pai, mesmo em um momento de dor, de sofrimento, no nome de Yeshua HaMashiach. E assim, nós possamos receber, sejamos aptos para receber o que o Senhor tem para nós, que é o bem,
que é o bem, sendo um bom testemunho. No nome de Yeshua HaMashiach, e assim a nossa vida vai poder ministrar com o nosso comportamento. Não era de muito falar, porque Ruth só se comportou corretamente. Ela não falou, mas o Senhor enviou a ajuda, o socorro. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja.